Vamos lá, vou desvendar agora para você a técnica que eu utilizo aqui para poder operar a abertura do pregão de índice e dólar futuro. Então, vamos aqui para minha tela e vou te explicar isso agora. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o Point of Fix, né? O que acontece? Quando você vai operar a abertura, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é analisar o tamanho do gap, tá? O tamanho do gap é muito importante. Porque quando você tem um gap menor, assim, ó, com pontuação menor, você opera a favor do movimento. Quando você tem um gap com pontuação maior, você opera contra o movimento. O que isso quer dizer? Pegando esse exemplo aqui do dia de hoje, ó, olha só, o índice ele abriu com um baita gap de mais de 1%. Então vamos colocar uma média do seguinte: sempre que o preço estiver mais de 1% de gap, pode ter certeza que você vai operar contra esse movimento, você vai operar a correção, o pullback, tá? Então esse é um pilar muito importante. Já o ajuste, né? Então, como eu estou desvendando aqui a técnica, e nas próximas aulas você vai entender detalhe por detalhe, tintim por tintim, como é que funciona. O ajuste é o pilar também muito importante na hora de você se posicionar. Por quê? Se o preço trabalha acima desse ajuste, e você vai entender como é que adiciona isso no seu gráfico, o preço está trabalhando acima desse ajuste. O que você vai fazer? Comprar. Quando você não vai comprar? Quando ele estiver muito distante do ajuste, por conta do gap que eu te falei agora. Então, já pode até colocar no seu caderno. E aí, se o preço estivesse trabalhando mais ou menos aqui próximo do ajuste, né? Vamos colocar aqui, ó. Tá, cala a boca mesmo. Então, quando você tem aqui, ó, o preço trabalhando aqui próximo do ajuste, ou até aqui assim mais ou menos 500 pontos, e ele gera um candlestick positivo ou negativo, a cor tanto faz, pois na aula de estrutura de candlestick você vai entender o porquê você coloca a sua compra acima e sua venda abaixo. Então, digamos que a gente tem um candlestick aqui próximo do ajuste, né? Nós temos o ajuste aqui embaixo. Como é que funciona a entrada? Você vai olhar o seu checklist. Como é que funciona? O preço está trabalhando acima do ajuste. Então, o seu viés é comprador. Você tem que aguardar o primeiro candlestick fechar. O primeiro candlestick fechar. Você não vai entrar de cara na operação. Quando o candlestick fechar, aí você se posiciona. Como? Você vai colocar a ordem de compra acima do candlestick que fechou naquele exato momento. E aí, quando ele executar, provavelmente vai gerar a primeira onda, a primeira volatilidade. Então você já entendeu basicamente como é que funciona a técnica. Isso é todos os dias, tá? Os primeiros 20 minutos. Passou dos 20 minutos, você não está mais operando a técnica de abertura. Já está operando ali em contexto de mercado. Então observe sempre isso. Vamos olhar aqui para o dólar. Já o dólar, olha só, o dólar abriu abaixo do ajuste. Então se você gosta de fazer operações em dólar, vamos analisar isso também, ó. Temos ali um gap de 14 pontos, né, para a máxima do dia de hoje. Então, pegando lá de baixo, ele testou até o ajuste anterior, temos aí 24 pontos. Ok. Preço abaixo do ajuste, o seu viés é vendedor. E aí ele deu essa primeira pernada aqui de baixa. Provavelmente você posicionaria a sua ordem aqui, ó, para poder pegar essa venda. Só que lógico que você não colocaria aqui para pegar essa movimentação, porque o próximo movimento que ele fecha desse candlestick verde aqui, esse próximo candlestick ele tinha que vir e gerar essa primeira onda. Como ele não executou, você não entraria na operação. E aí você colocaria já um pouco de contexto de mercado. Lá na sala você vai entender muito bem isso. E aí, linha de tendência aqui, assim como perde a força do movimento, daria para a gente pegar essa venda aqui, ó. Tá? Então observe que quando ele fica distante do ajuste, vamos calcular. Quando ele fica bem distante do ajuste, ó, 42 pontos. Você verifica que a correção dele é indo testar esse ajuste. E o ajuste é muito importante. Ele serve como ponto de entrada, como ponto de saída. São os possíveis alvos, tá bom? Desvendando aqui a técnica operacional para você não ficar ansioso ou ansiosa, é assim que funciona. Aguardar. Vou até escrever aqui, ó, para a gente finalizar essa aula aqui, ó. Como operar a abertura. O que você tem que analisar? Grifar aqui, você vai olhar o ajuste atual. Na aula de ajuste você vai entender muito melhor todos os pontos que eu falo sobre ajuste, como é que você adiciona ele no seu gráfico com a plataforma Profit Chart. Se você não utiliza Profit Chart, como é que você consulta esse ajuste para colocar no seu gráfico. Depois você vai analisar o gap
E aí, como eu falei, né, se o gap for de alta ou for de baixa, você tem que calcular a pontuação do candlestick, tá bom? Analisar o primeiro candlestick, tá? Primeiro candle da abertura. Por que o primeiro candle da abertura? É a mesma coisa com o gap. Primeira coisa que você vai olhar é se o candlestick ele tem um tamanho de pontuação padrão. Como assim padrão? Geralmente 150, 200 pontos ali é aceitável, tá? Passou de 300, 500 pontos, provavelmente esse candlestick vai gerar uma baita volatilidade e a próxima movimentação é ele voltar tudo ou devolver ou reverter. Então você tem que aguardar o fechamento do primeiro candlestick e aí calcular a pontuação dele também. E na estrutura de candlestick você vai entender também sobre isso, eu vou comentar isso lá. Então você tem o ajuste atual, o gap, o primeiro candle da abertura. A entrada é com ordens limitadas. O que são ordens limitadas? É você que escolhe onde você quer entrar. Digamos que você tem um candlestick lá, padrão, tá? E você tem a parte de máxima, você tem a mínima. Quando o primeiro candlestick fecha, você vai acionar a sua ordem de compra ou a sua ordem de venda no rompimento das extremidades desse candlestick. E é assim que você se posiciona. Não tem muito segredo, só que você precisa entender a técnica, onde colocar, onde não colocar, em que momento fazer parciais, etc. Para desvendar aqui para você a técnica, e nas outras aulas você vai entender tudo direitinho na prática, como você vai identificar isso, como você vai validar, e o básico é isso, né? O ajuste diário, o gap, o candlestick e acabou. As outras coisas que serão acrescentadas, eu vou até deixar um bônus aqui, vou fazer algumas operações, deixar elas salvas aqui para você ver na prática. E provavelmente a parte de suporte, vamos ter lives, né? Vamos ter lives de como operar a abertura, tirando todas as suas dúvidas, né? Então, resumindo, basicamente é assim que é a técnica de abertura. Então fique bem atento aos próximos vídeos, às próximas aulas. Assista na sequência que está e eu tenho certeza que você terá sucesso e realizar os seus lucros de 50 a 100 reais ou mais. Depende muito do seu objetivo, o capital fornecido lá na sua conta da corretora. Beleza? Então é isso. Simbora para a próxima aula.